Quero convidar a doutora Luciane Maria Ribeiro Neto, ela que é gerente da Secretaria de Governança Corporativa do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Vamos aplaudi-la. E também conselheira do CONED, a doutora Luciane, que vai subir ao palco e após chamarmos as outras autoridades, ela estará fazendo uso da palavra durante 20 minutinhos. Convido também para o nosso palco, ele que é assistente social, especialista em dependência química, o Maurício Landri, também fazendo parte do nosso painel. Obrigado, Maurício. E quero convidar também ele que é presidente do Conselho de Certificação e curador do capítulo do Quênia do exame, Dr. Richard Gakunju, do Quênia. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na mesa com a doutora Luciana, com o Dr. Richard. Eu quero agradecer o convite primeiro do Paulo para estar, além de mediando essa mesa, poder apresentar também alguns dados que a gente coletou nesse último ano e meio na Santa Carlota, uma comunidade terapêutica com parceria público-privada, né, com o SUS. É uma comunidade terapêutica 100% SUS e em parceria com o Hospital Psiquiátrico. Então eu fui convidado para montar um programa de comunidade terapêutica com o Hospital Psiquiátrico na retaguarda, conveniado com o SUS, o Sistema Único de Saúde, com o governo de São Paulo, aonde a maioria dos nossos acolhidos vem do CRATOD, no encaminhamento em São Paulo, um centro de referência de tabaco, álcool e outras drogas. E eu gostaria de mostrar alguns números, porque para nós, até explicar para a mesa, para nós de comunidade terapêutica, nós andamos sempre paralelamente com o atendimento mais psiquiátrico, o atendimento mais clínico. Nosso modelo sempre é um modelo mais psicossocial. Até alguns anos atrás, a medicação em algumas comunidades, na maioria dos estados, era inclusive tida como um certo preconceito na abordagem com a medicação. E a gente hoje está vivendo um momento de transição, uma rede, e isso tem nos aproximado muito mais dos serviços de atenção social e do SUS, e a medicação acaba entrando na nossa vida de uma maneira mais forte, e eu quero mostrar alguns dados para vocês, ok? Dá licença. Acho que tem. Bom, as nossas características, para que as pessoas conheçam, o nome da nossa comunidade é Comunidade Terapêutica Rural Santa Carlota. Nós temos vagas SUS para 100 pessoas hoje do estado de São Paulo. Nós trabalhamos muito próximos da ciência hoje, por conta do Hospital Psiquiátrico, que também é uma referência, né, na América Latina, e é quase já um hospital escola, uma referência na saúde mental, trabalhando com transtornos por diagnóstico funcional de forma separada. Nós trabalhamos com a abstinência. Isso não quer dizer que hoje nós não enfrentamos a questão da recaída de uma forma bastante efetiva e clara, e entendendo que ela pode fazer parte do processo de tratamento.
O nosso programa é mais ou menos terapêutico educativo e o desenvolvimento psicossocial, onde o maior encaminhador nosso é o CRATOD, que é um centro de referência da saúde, que também tem uma ligação muito forte com a parte médica, né? E trabalhamos com transtorno por uso de substância, um perfil grave. São pessoas que realmente não estão conseguindo o processo e que querem ajuda voluntariamente. Essa é a nossa parte da nossa comunidade. Nossa equipe é uma equipe que tem dependentes em recuperação, 20 conselheiros, mas tem um quadro muito grande também da parte clínica, né, de psicologia, assistente social, enfermagem, clínico geral, médico psiquiátrico, professor de educação física. Temos 11 funcionários de apoio para outras áreas. E essa é a visão que nós praticamente estudamos ao longo do tempo. Eu fui muitos anos professor da FEBRAT, hoje estou na Federação Norte e Nordeste também, dando algumas aulas, e a gente sempre trabalhou na comunidade terapêutica com essa definição de transtorno por uso de substância para o tratamento psicossocial, que é do Jorge de Leão. O nosso público vem muito na Santa Carlota da Cracolândia de São Paulo, é um público que tem um comprometimento muito grave da dependência e uma fissura também muito grande. O objetivo nosso inicial do médico psiquiatra na CT é avaliar o poliusuário de medicação para possíveis ajustes e avaliar novos casos que surgem no decorrer do tratamento e com o objetivo de reduzir, ajustar ou retirar a medicação. Bom, esse era um sonho nosso. Os dados que eu vou trazer aqui é muito mais para nós refletirmos sobre, principalmente na questão da comunidade terapêutica, do que uma afirmação. Eu não tenho respostas para todas essas variáveis e também não quero nem tecer uma opinião, porque é muito relativo a essa questão, principalmente eu que conheço hoje, através do hospital psiquiátrico, o comprometimento grave de algumas pessoas, que inclusive trabalhamos com comorbidade também. Então, nós temos hoje, com prescrição, as pessoas chegando na CT, 70% das pessoas, e em 2017, 66% das pessoas vindo medicadas. E o que me espantou na hora de colher os dados e que vem me espantando no decorrer do tratamento, e aí as reflexões que talvez a gente faça depois, é que esse número ele não mudou para as pessoas na sua saída, né? Ele mudou um pouco para as pessoas que terminam o tratamento, que concluem o tratamento, mas na maioria das pessoas, as pessoas acabam saindo ainda usando medicação, embora medicação diferente. Por exemplo, a fissura muitas vezes começa a desaparecer, então o uso da clorpromazina para fissura, que é um remédio padronizado pelo SUS, ele acaba sendo diminuído aos poucos, e às vezes é introduzido algum para a questão do humor, da oscilação do humor, para a questão da insônia, etc. Aqui está por perfil, né, o mais grave é o perfil de usuário de múltiplas drogas, né, a maioria das pessoas chegam tomando essa medicação. E esses são os números das pessoas que concluíram o tratamento. Então nós temos aqui, 43% acolhidos em 2017 vieram com medicação, com prescrição 74%, e saíram com prescrição, saíram 64%. A diminuição não é tão grande
e nem em 2017, nem em 2018, onde o encaminhamento pelo CRATOD é um número muito elevado. Aqui alguns tipos de comorbidades que a gente tem, eu vou passar mais rápido. Aqui são alguns dos remédios que a gente acaba utilizando mais, ou que vem com eles mais, o ácido valproico, geralmente para estabilizador de humor, impulsividade, clonazepam, que é por conta de problemas com sono, o diazepam muito mais para síndrome de abstinência alcoólica, geralmente são os alcoolistas que chegam tomando diazepam, a sertralina para humor deprimido, disfórico, irritação, e a clorpromazina por conta da ansiedade pela fissura. As observações que a gente está fazendo, que é um número elevado de acolhidos com prescrição, mais de 2/3 dos dependentes de múltiplas drogas já vêm com uma medicação na CT. E aí algumas reflexões que a gente começa a pensar e que eu acho que nós que trabalhamos com tratamento com comunidade terapêutica também podemos pensar. Não é uma área onde a comunidade atua, não tem uma expertise com a medicação. Nós estamos agora construindo essa rede junto com esses editais e com o próprio marco regulatório e com a vigilância sanitária, a necessidade da gente ter encaminhamentos do CAPS ou de outros serviços. Isso tem feito com que a gente se aproxime demais com a questão da medicação e o acompanhamento contínuo dessas pessoas. Então, a reflexão o fato do serviço, ou a severidade do uso, ou a qualidade das drogas tem interferido na medicação, no usar o fármaco. Estava conversando com a doutora Luciana a questão da medicamentalização, se isso está acontecendo também, ou se isso é cultural muitas vezes, por conta de ser um problema, uma rede de saúde pública, onde tem um maior volume de médicos que acabam prescrevendo medicação, se tem a ver também com a nossa característica na Santa Carlota, que também tem uma parceria com o Hospital Psiquiátrico, se é regional, estado de São Paulo, se no Sul, se no Nordeste. Eu conversando com algumas pessoas, todas sentem que aumentou muito a medicalização nas comunidades terapêuticas, e o impacto disso ainda é uma reflexão que a gente precisa fazer para ver se realmente isto é benéfico ou não, até que ponto é benéfico ou não. As comorbidades, se tem por trás também, mas no caso aqui, o que mais me chama a atenção é que está muito difícil hoje de você diagnosticar uma comorbidade clara num tratamento dessa forma, com pessoas que estão muito medicadas, que têm uma impulsividade, uma fissura muito grande, que acabam precisando tomar medicação. O que a gente percebe é que pode até ser que exista comorbidade, mas na comunidade, as características da comunidade fazem com que a pessoa consiga se reorganizar, muitas vezes com pouco ou sem medicação. E uma quebra de paradigma, a gente está vencendo alguns preconceitos em relação à medicação, ou um pouco de tudo isso. Na verdade, é uma reflexão que a gente precisa fazer como comunidade terapêutica hoje. E aqui, usar medicação é bom? Se sim, quando? Se não, quando? Gostaria de falar que a nossa experiência é com comunidade terapêutica. Não usar medicação é ruim? Se sim, quando? Se não, quando? Pensando na dependência química, em outras morbidades, pensando no nosso modelo, que é um modelo acolhedor, que ajuda a desmamar e a fazer com que as medicações, pensando na qualidade dos remédios,
também no conhecimento técnico dos médicos em relação a esse perfil e ao modelo de comunidade terapêutica. Por exemplo, a Santa Carlota é uma comunidade que tem 6 anos e que está entrando numa cultura de um hospital psiquiátrico que tem 80 anos, que acabou de fazer 80 anos. Então, o quanto disso influencia Santa Carlota a utilizar medicação ou não, né? E o quanto a Santa Carlota hoje também está, de uma certa forma, ajudando a incorporar essa técnica da ciência aliada à espiritualidade. E aqui, pegando essa frase do Naider, que é um dos princípios de efetividade do tratamento, né, para muitos indivíduos, os medicamentos formam um elemento importante no tratamento. Essa frase é importante. Formam um elemento importante para o tratamento. O que eu compreendo disso é que pode ser, você pode adicionar uma medicação para ajudar essa pessoa a controlar o humor, controlar a irritabilidade, o sono, controlar o seu estado depressivo, que pode ser um sinal e sintoma do uso de drogas, para que ela se adapte melhor ao tratamento e consiga responder ao tratamento. Esse talvez seja uma quebra de paradigma para as comunidades terapêuticas, se realmente isso é efetivo ou não. O que a gente sabe é que tratar de uma pessoa com problemas é mobilizar este indivíduo através de todas as estratégias possíveis. Então, se por um lado a ciência hoje está conhecendo o lado da espiritualidade como um fator de proteção, como um fator de auxílio, né, será que nós também estamos fazendo um exercício de reconhecer na ciência a necessidade de incorporar algumas questões da área da saúde para nos ajudar a tratar? O que continua muito difícil é o número de recaídas, o que continua ainda é esse fenômeno da dependência química, que é muito complexo e que a gente está batalhando para entender cada vez mais e atuar de uma maneira muito mais efetiva. Eu estou feliz de ter na mesa 2 profissionais na área da farmácia, né, que podem ajudar. O uso racional, de uma maneira simples, eu não sou a pessoa mais indicada, mas é você usar a medicação certa, na quantidade certa, para a pessoa certa, no momento certo. Então, não é medicamentar e muito menos também relevar a importância da medicação. Então, nós precisamos realmente pensar como comunidade terapêutica para que a gente mantenha a nossa estrutura e, ao mesmo tempo, possa ajudar mais essas pessoas, ok? Eu acho que é isso. Muito obrigado. E agora eu vou fazer o papel de coordenador da mesa. Bom, ok. Nós já fomos apresentados. Eu gostaria de convidar a doutora Luciana para ela expor. Ela também preparou um material e ela vai falar um pouco da experiência dela, principalmente no Conselho Regional de Farmácia, né, e como está funcionando a questão dos medicamentos e a importância também na prevenção. Isso. Então, fique à vontade. Boa tarde. Então, como já foi apresentado, eu estou representando aqui o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Aproveito para agradecer os organizadores, em nome do presidente do nosso conselho, Dr. Marcos Machado. Eu vou trazer aqui para vocês, como nós somos um órgão fiscalizador, né, onde a gente vai cuidar aí da atuação do profissional farmacêutico em 12 estabelecimentos da área da farmacêutica, o que é, na verdade, o que tem sido feito em até atendimento às diretrizes do Ministério da Saúde e órgãos internacionais com relação à tentativa de coibir o uso não racional dos medicamentos. Como o foco aqui é a dependência, eu vou falar muito mais voltado para aqueles medicamentos que podem causar dependência do que os outros medicamentos, não que eles sejam menos importantes em relação aos riscos que eles nos trazem. Então, como uma
Maurício acabou de falar, trouxe aqui a definição para vocês do que qual é o entendimento pela Organização Mundial da Saúde e definido nas resoluções do nosso Conselho Federal do que é o uso racional. Então, o uso racional ele tem que ser um processo em que os pacientes vão realmente receber o medicamento certo, na dose certa, pelo tempo certo e necessariamente também por um custo acessível. Ou seja, a gente precisa ter os medicamentos que sejam, que toda a população possa ter, que inclusive é um dos princípios, né, do nosso sistema do SUS. E o medicamento, né, que vem a grande dúvida aí. O medicamento, ele vai desde as vacinas, que às vezes a gente não entende, mas vacina é um medicamento, o material diagnóstico, né, que a gente coloca, o contraste, ele é um medicamento, além daqueles que a gente conhece tradicionalmente. Né? Então, todos eles têm que ser controlados e o nosso órgão que vai registrá-los quanto à qualidade, né, a segurança e os bons resultados dele é a Anvisa, aqui no nosso país. E aí, tem alguns medicamentos que a gente encontra facilmente lá na farmácia, são aqueles que são livres de prescrição, eles são isentos de prescrição médica, que é aquele que a gente compra sem o médico necessariamente estar receitando para a gente, né, ou outro profissional de saúde. Os de tarja vermelha, que é aquele que a gente precisa ter uma prescrição, embora aqui no Brasil a gente compre alguns sem prescrição, alguns de tarja vermelha que tem a retenção da receita, por exemplo, os antibióticos, e os de tarja preta, que tem toda aquela formulário específico para a gente estar comprando, certo? Por que esses medicamentos, eles são... Acho que não aparece, né, para vocês? Por que os medicamentos de tarja preta, eles são com todo aquele controle? Justamente porque são eles cujo uso abusivo pode levar à dependência, né? Então, a gente precisa ter um controle efetivo. A Anvisa, em 2007, ela criou um sistema, até por recomendação internacional da Junta de Fiscalização de Entorpecentes, devido ao nosso uso excessivo de anfetamínicos e esteroides anabolizantes, né? Para todo mundo no fisiculturismo utilizar. Que a gente precisava ter mecanismos, por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade sobre o uso abusivo, sobre o controle das drogas. Pois alguns medicamentos eles podem ser utilizados como drogas. Então ele criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que o farmacêutico é responsável e o único responsável por alimentar essas informações. Por que foi feito isso? Para a gente saber quais são os medicamentos que são prescritos, qual é o profissional da saúde que prescreve, porque medicamentos para tratamento de algum estudo psiquiátrico deve ser realizado por um médico psiquiatra, e não por um ginecologista, e não por um ortopedista e assim por diante. Então foi criado esse sistema da Anvisa, para quê? Porque antigamente nós fazíamos um livro escrito. E aí, obviamente, não se dá para fazer estatística de livros. Então, criou-se esse sistema da Anvisa para poder compilar os dados e a gente criar políticas públicas para a coibição do uso não racional desses medicamentos e do tráfico de drogas. Porque esses medicamentos, os de tarja preta, eles são considerados, quando vendidos sem a devido controle, eles são considerados como tráfico de drogas. E aí estão aí eles, que eu falei para vocês, né? Entre os que têm retenção de receita, eu destaquei aqui embaixo os hipnoanalgésicos. Se vocês têm acompanhado os jornais, vocês têm visto um grande problema nos Estados Unidos com relação à heroína e os seus derivados, que por acaso são os hipnoanalgésicos, né? São utilizados para a dor. Então, os Estados Unidos hoje enfrenta, na verdade, o nosso crack, né, aqui, né, que a gente tenta enfrentar, eles enfrentam com esses derivados, né? Por quê? Porque eles também são muito prescritos, os hipnoanalgésicos nos Estados Unidos. Então, eles estão hoje vivenciando um problema muito grande com relação a esses medicamentos. Agora foi. Vai,
de tarja preta, né? Vocês conhecem, então o Maurício falou aqui do diazepam, né? Que é utilizado. Então esses medicamentos, principalmente os benzodiazepinas, são os tranquilizantes que a gente vê nas novelas, todo mundo tomando. Ele, na verdade, eles são muitas vezes medicamentos que eles são só coadjuvantes, eles são só para nos ajudar a passar por um momento, mas eles não são a cura do nosso tratamento, do nosso problema. Então a gente percebe, principalmente o Brasil nos últimos anos, foi o único país que cresceu no uso desses medicamentos, enquanto todos os outros países eles diminuíram o uso. Por quê? Porque a gente substitui o diagnóstico adequado, o tratamento correto, por um que vai contornar a nossa situação. Ele vai tornar mais fácil conviver com aquele problema, mas não está resolvendo o problema. Então a gente enfrenta também aqui no país o uso abusivo com relação a esses tranquilizantes. E aí, entre todos os problemas do uso racional de medicamentos, eu vou destacar alguns aqui que a gente entende como importante para apresentar o que o Conselho tem feito com relação a isso. A automedicação, que é aquilo que você mesmo se trata ou se aconselha com um não profissional de saúde, né? Então você usa o que o medicamento do vizinho usou, que ele tinha, que foi bom para ele, né? Então isso é o conceito de automedicação, que é um dos grandes problemas que nós temos no nosso país. Ele traz riscos seríssimos, né, para a saúde, podendo levar até a morte. Depois eu vou colocar alguns dados para vocês dos problemas que a gente tem com medicamentos. Ele pode, entre tantas coisas, por exemplo, você usar uma quantidade ineficiente, que é muito tradicional a gente escutar isso no uso dos antibióticos. E o principal, pelo tema do nosso congresso aqui, é o tornar-se dependente do medicamento. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a gente não está tratando a nossa doença, nós estamos mascarando e achando que está bom, daquele jeito. O Ministério da Saúde, ele tem uma preocupação muito grande com a questão do medicamento. E aí ele criou uma pesquisa, né, nacional para conhecer, no caso da automedicação. Esses dados que estão apresentados nessa tabela, elas são originais dessa pesquisa nacional do uso racional do medicamento, e a gente vê que o medicamento mais utilizado são aqueles que são para dor, que são os analgésicos, né? Inclusive, muitos deles estão naquela categoria do medicamento que é isento de prescrição médica, que você compra livremente nas farmácias, tá? Entre esses medicamentos que estão aí, esse tipo de uso, ó, relaxante muscular, também para dor, né? Você está tenso, está com dor no corpo, toma um relaxante muscular. E aí, os fármacos mais utilizados são os que estão ali relacionados, por exemplo, a dipirona, né, que a gente vê toda hora até na televisão, a propaganda, a Neosaldina, né, que no nosso país, ele é considerado um fármaco regular, inclusive vendido sem prescrição médica. Na maioria dos países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a dipirona não é considerada um medicamento, ela é proibida. No nosso país, pela nossa regulamentação, ela pode ser utilizada. Os que do lado direito aqui, vocês estão vendo que tem uns xizinhos, são medicamentos que não são isentos de prescrição médica, que a gente só poderia comprar com receita, mas estão ali na lista dos medicamentos mais utilizados na automedicação. Outro problema muito grave que a gente tem com os medicamentos, as intoxicações, né? Então, quando a gente tem ali as estatísticas do Cinetox, do Ciatox, a gente sempre pensa que drogas que matam mais, mas não são. São os medicamentos, se vocês olharem em relação às drogas. O que mais causa intoxicação e causa também morte são os medicamentos, né? Então, são as preocupações que traz para o nosso sistema de saúde, que traz para os nossos órgãos responsáveis pela saúde. E o termo, né, que
o Maurício até comentou com vocês, que é uma grande preocupação, é a medicalização. O que vem a ser a medicalização, esse termo? É tratar sentimentos como se eles fossem doenças. Então, o que é tristeza e o que é depressão, de fato? O que é ser hiperativo ou ser uma pessoa de um comportamento mais agitado, mais ativo, de fato, né? Então, hoje, a medicalização, ela vem se tornando uma grande preocupação também para os órgãos responsáveis pela saúde. E aí, um exemplo que eu trouxe é o metilfenidato, a famosa Ritalina, né? Então, se vocês lerem a frase aí de baixo, o último parágrafo que eu coloquei, só em São Paulo, na cidade de São Paulo, de 2011 para 2009, passou de 110 mil comprimidos para 180 mil comprimidos utilizados pelas crianças e adolescentes, né? Porque se considera que eles são hiperativos. O que se fala da medicalização é talvez identificar essa doença da hiperatividade apenas por opinião do comportamento dele na escola ou em casa, e não de fato para um diagnóstico, né, realizado por um profissional com competência para isso. A Organização Mundial da Saúde, ela aponta problemas seríssimos com os medicamentos. E eu coloquei alguns que eles destacam como importantes, e eu queria comentar apenas os 3 primeiros. De 25% a 70% do gasto com a saúde nos países em desenvolvimento, no Brasil, é o gasto só com medicamento. Enquanto que os países desenvolvidos, 15% é com medicamento. Então, o Brasil ele tem uma política nacional de medicamentos que, infelizmente, ela reverte para o tratamento e não para a prevenção. Por isso que a gente tem um investimento tão grande no medicamento, porque a gente tem uma política que é muito mais voltada para o tratamento do que para a prevenção. A segunda que eu coloquei ali é que 50% a 70% das consultas médicas geram prescrição medicamentosa. O SUS, né, ele criou recentemente, né, para o Brasil recentemente, as práticas integrativas complementares. Que seriam isso? Seriam alternativas de tratamento, por exemplo, acupuntura, né, danças e outras práticas para que você evite o uso de medicamentos, certo? 50% dos medicamentos são prescritos, dispensados e usados inadequadamente, né? Isso inclui o Brasil. Esse outro gráfico aqui, o que ele aponta? Ele aponta para a gente, foi uma pesquisa feita com estudantes para saber o que eles usam como drogas. O que eles usam? E aí eu destaquei aqui em vermelho todos que são medicamentos. Benzodiazepina, que são os tranquilizantes. A gente tem aí a codeína nos xaropes, que é utilizado também como droga de abuso. As anfetaminas, os estimulantes, os barbitúricos, todos esses medicamentos, eles estão entre as estatísticas, os anabolizantes, de que são já utilizados pelos nossos jovens, certo? Como drogas de abuso. São medicamentos, então não são considerados drogas ilícitas, eles são registrados na Anvisa. É que temos o uso indevido desses medicamentos. E aí, onde entra o farmacêutico nisso? Qual que é a responsabilidade dele com esse uso racional de medicamentos? Ele é aquele que tem que passar a mensagem para todos os cidadãos, para a população, de que todo medicamento pode trazer um risco, né? Que a gente não pode nunca fazer uso desse medicamento sem necessidade. Entre as várias funções que o farmacêutico tem que trazer ali, né, enquanto profissional de saúde, sim. Como ele é profissional de saúde, ele auxiliar na prescrição dos medicamentos que são isentos de prescrição médica, ou seja, ajudar a decidir qual é o melhor MIP com
tratamento menor, né, um problema menor. Ele tem que auxiliar, inclusive, na conservação e armazenamento desses medicamentos, porque os medicamentos podem ser utilizados de forma acidental por crianças e idosos, que também ocasiona aqueles danos que eu mostrei na estatística. Ele tem que explicar como descartar. Não sei se vocês já viram cenas de lixões e as pessoas recolhendo os medicamentos, né, que são de uso abusivo. E, enquanto o Conselho Regional de Farmácia, como que a gente tem tentado se aproximar da sociedade para explicar para eles o que é uso racional de medicamentos? A gente faz ações na comunidade, né, que chama farmacêutico na comunidade, ou chama de farmacêutico na praça, onde a gente fala sobre o uso racional do medicamento, a gente tenta mostrar que o farmacêutico é um profissional de saúde que está próximo para poder atuar. Nesse ano de 2018, nós fizemos um painel só sobre uso racional de medicamentos, com imagens e vocabulário bastante acessíveis à população, para que eles pudessem entender. Participamos da Semana de Assistência Farmacêutica, que ela é estadual, é obrigatória, então a gente trabalha junto às escolas para explicar para os alunos, já para as crianças, o que é o medicamento, qual o risco que ele tem. Eu estou passando rápido porque é só para contextualizar, para depois a gente discutir. E foram, por exemplo, remédio não é brinquedo, né? Aprenda desde cedo. Então a gente faz aí todo ano uma campanha diferente nas escolas de São Paulo. Palestras em várias unidades da sociedade ou algumas instituições, empresas que nos convidam para falar sobre o assunto. Por exemplo, a Leroy Merlin, a Sabesp, né? A gente já esteve com eles lá para poder ajudá-los nisso. Passa para mim, por favor. Foi. Campanhas, as mais diversas, né, que a gente trabalha para poder ajudar. Material para fortalecer o farmacêutico no trabalho junto à população. Uma cartilha específica sobre o uso racional de medicamentos para ser utilizado. Tudo isso a gente tem disponível no nosso portal do Conselho. O dia 5 de maio, que é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, a gente trabalha junto com todos os municípios de São Paulo para se instituir a Semana do Uso Racional de Medicamentos. A gente já conseguiu em vários municípios, Ribeirão Preto, São Paulo e outros. Aqui, atividades que foram desta semana, que foi criada junto aos municípios. E agora, no dia 5 de maio, nós fizemos essa campanha com a Palmeirinha, que é uma pessoa bastante popular, que nós colocamos na televisão e em algumas rádios, falando da importância, né, e dos riscos aí do uso inadequado do medicamento. Era isso. Obrigada. Eu quero agradecer a doutora Luciana, são informações muito importantes, acho que depois a gente vai poder fazer algumas perguntas e entender um pouco mais. Eu já quero passar imediatamente para o Dr. Richard do Quênia, para que ele possa explanar o assunto. Também tem muita experiência com a questão da farmácia no estado, no país de origem. Thank you very much, Dr. Luciana and Dr. Mauricio. I guess you'll need to put on your earphones so that you can understand my English. I am not going to be making another presentation. I am just going to try and complement what has already been presented in view of the fact that pharmacotherapy, or the use of medicines in treatment of persons with substance use disorders, has become a norm. It is something that is taking more prominence when you are treating persons with substance use disorders to use medication, and we need to use this medication, as has been said, efficaciously and also without undue side effects. I also sit in the Pharmacy and Poisons Board in Kenya.
So I am also involved in the regulation of the use of medication among patients and even clinicians. I want to say that in the field of substance use disorders, we have seen increased use or abuse of medications that normally when they are normally used, they either ease pain, they treat a disease, they promote health, and they save lives. But we have seen a continued rise of the use of such medication, and this medication has been turned into drugs of abuse. And some of them have been mentioned, and it's important for us in Brazil, as in other countries, developing countries, to know that this is a rising trend worldwide. Most of the medications that are abused and are supposed to be used efficaciously are in the groups that are used in mental health. You have heard about the diazepam, Rohypnol, Tramadol, and others like benzodiazepines, other benzodiazepines. It is important that when you're working in this field of prevention and treatment, to know that you will find cases which are not characteristic of just normal drug use. And we call them, often we call them comorbidities, where somebody is using a certain drug, and in the process of using it, begins supplementing it with another type of drug, and this becomes what you call cross addiction. So you're addicted to one drug, then you begin using another one, and then you get cross addicted. It becomes very complicated when you're treating such clients. And so in our standards, national treatment standards, we have made it important or mandatory for treatment facilities to have a pharmacist or the services of a pharmacist where medication is being used, especially in pharmacotherapy. There is a rising trend of use of opiates. Opiates are groups of drugs that are used for killing pain and sometimes for suppressing cough, like syrups that contain codeine. In many parts of West Africa now, we know that codeine is one of the drugs that is being abused highly, and it is actually being sourced from the pharmacies. So a good regulatory body, like the national body that Luciana works for, is very important to regulate the release of medication to the clients or the patients in the right manner, in the right dosage, and in the right form. Often people are using medication for shorter periods than they should use, or are using medication for longer periods than they should use. And for example, what we call diazepam is used as a sleeping pill. Some people use it to stabilize their sleep when it is prescribed. But we have found that some people are using it longer and longer and getting some form of addiction from that group of particular drugs of benzodiazepines. The other group is the one I have mentioned, the opiates. And you all know that morphine is used to kill pain, especially severe pain that is being caused by trauma, either through surgery or through accidents. But we have found among clinicians, people who are actually custodians of the drug, including pharmacists and doctors, actually using morphine to self-medicate and abuse it and get into the track of addiction. And so these are emerging trends, and we must deal with them even in our nations. The issue of over-the-counter medications. These are medicines that are sold without necessarily having a prescription. In our country and in the countries around our region, there are certain drugs that have been reclassified into Schedule A so that they are not available over the counter because they have been abused by people who have taken them. And especially those that contain codeine, like cough syrups that contain codeine, and tablets that
take codeine, like Betapin, Pilstop, quite a number of them. So in our field now, we are more vigilant in making sure that we have a person who understands medication, understands some understanding of pharmacology, even within our setting. And this will be necessary for us here in Brazil also, to have people who have such knowledge within the treatment facilities, even if it is just for drug and substance abuse facility. Lastly, there is what we call polypharmacy. Often clinicians prescribe medication that will help the client to ease pain or feel better. In many cases, we have seen where clinicians are prescribing medication for every symptom. For example, a headache, you give a painkiller. You have a stomachache, you give another muscle relaxant. Then you have an antibiotic. So you end up with a whole set of medication that you do not need because you have not gone through the normal diagnostic criteria. It is normally because of this, people are looking for shortcuts because medication can be, medical treatment can be very expensive. Sometimes it's easier to go to the pharmacist to get the medicines because when you explain to the pharmacist, he may be able to give you the medication that you need. But weak regulatory systems, like in our countries, sometimes bring this problem of drug abuse because some of these medications which are not supposed to be available on the counter are availed even through pharmaceutical outlets. And I'm very happy that Dr. Luciana is here and she's in the regulatory body that deals with that within this country. In terms of what you call medication-assisted therapy in substance use disorder treatment, we use medication, but this medication can be addictive. I don't know whether in Brazil you are using methadone yet. No, you're not using methadone. But there are some countries, yeah, you don't need to hurry. That's a good thing. Those countries that are using methadone have a big problem because methadone has replaced or has taken over the addiction from one addiction from heroin to methadone because of irrational use of this particular medication. Buprenorphine, the same thing, and others that we may mention. So we are here now as a panel to be able to listen to you, ask any questions that you may have. You have had the presentations regarding the situation in Brazil. You have had some thoughts regarding this in other countries like our country and the region, in Africa and West Africa, where codeine, tramadol, and benzodiazepines are being used. In our country, Kenya, we have diazepam, which is illicit. It comes through the border and is traded by people who are not pharmacists. Because when you use a certain drug called cat is, I said, is a herbal product. It's a herb that is used as a stimulant. It is mainly found in East Africa. But I would not be surprised if it finds its way into South America because it's already in Europe. It's already in many parts of Europe and even in the US. Cat contains cathinone and caffeine, which are stimulants in the group of methamphetamine. So when people use that, they want to use diazepam to bring their level of stimulation down. So you get two types of addictions at the same time. Addiction to benzodiazepine and addiction to a stimulant. So these are emerging things and we must discuss them and see how best to be able to manage them. With that, I'll stop there and then we can continue.